Você já parou para se perguntar por que necessitamos de regras que todos devem obedecer? Para que servem as leis? Quase todas as nossas atividades são regidas de uma forma ou de outra por regras. Há regras para brincar, estudar, praticar esportes e trabalhar. Existem as regras estabelecidas pelo governo ou pelos tribunais, que têm um nome diferente e um grau de importância maior. São chamadas de leis. A palavra lei vem do verbo latino ligare, que significa aquilo que liga, ou legere, que significa aquilo que se lê. A pessoa que não obedece uma lei pode ser forçada a pagar multa e ir até para a prisão. Se não vivêssemos em uma sociedade organizada junto com outras pessoas, as leis não seriam necessárias. Agiríamos como quiséssemos, com pouca consideração pelos outros. Por exemplo, já imaginou se as pessoas pudessem escolher livremente em que lado da estrada dirigir? Esta atividade seria caótica e perigosa. As leis que regem os assuntos comerciais ajudam a assegurar que as pessoas mantenham suas promessas. As leis que combatem as atividades criminosas visam proteger nossas propriedades pessoais e nossas vidas. Precisamos da lei, portanto, para garantir uma sociedade segura e pacífica, na qual os direitos individuais são respeitados. Os estudiosos acreditam que o homem começou a formular as leis no tempo pré-histórico, antes do surgimento das primeiras civilizações. Nesta época, as leis eram transmitidas oralmente, de pai para filho, até que o homem passou a se comunicar através da escrita e surgiram os primeiros códigos de leis. No Oriente Médio, no Reino da Babilônia, um rei chamado Hammurabi, por volta de 1880 a.C., elaborou o mais conhecido e mais complexo desses códigos. Havia leis para casos de infidelidade, roubos de animais ou um serviço mal feito por um pedreiro. Algumas das punições seriam consideradas muito severas para nossa época. Por exemplo, pelo Código de Hammurabi, um filho que batesse no pai deveria ter sua mão cortada. Os gregos foram os primeiros a dar início ao governo democrático. Por isso a palavra democracia vem do grego. Significa demos, povo, e kratos, autoridade. No Brasil, a democracia enfrentou muitos altos e baixos, como o período da ditadura militar, que governou o país de 1964 a 1984. Atualmente, o sistema de governo do nosso país está organizado em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo, que é o foco do nosso assunto, é representado pela Câmara Municipal, na figura dos vereadores, e possui o dever de elaborar as leis para que não haja diferenças entre um grupo e outro. Em uma cidade, como é o caso de São Sebastião, o poder executivo é representado pela prefeitura, na figura do prefeito, e a sua função é administrar a cidade, visando melhor qualidade de vida à população. Ao poder legislativo também cabe a função de fiscalizar o poder executivo, verificando contratos públicos, licitações e ainda a contratação de funcionários. O Poder Judiciário, representado pelo Fórum, na figura dos juízes, tem o objetivo de julgar fatos e conflitos e aplicar punições de acordo com a lei. Como dissemos no início, existem regras para tudo. Por isso, imagine a quantidade de leis que existem em uma cidade. Imagine isso agora somando todas as cidades do Brasil. Pois é, perderíamos a conta. Para garantir que todos os brasileiros, independentes do local onde vivem, sigam as mesmas regras básicas de cidadania, em 1988 foi criada a Constituição Federal.
a lei suprema do Brasil. Uma das determinações da Constituição Federal foi a eleição direta para os cargos de presidente da República, governador, prefeito, deputado, senador e vereador. Uma enorme conquista que teve início há muitos e muitos anos. A história do voto no Brasil começou 32 anos após Pedro Álvares Cabral ter desembarcado no país. Os primeiros a votarem foram os moradores da vila de São Vicente, em São Paulo, em 1532, que foram às urnas para eleger o Conselho Municipal. Muito tempo depois, quando já havia sido proclamada a República, em 1889, o voto ainda não era direito de todos. As mulheres, por exemplo, só conquistaram o direito ao voto em 1932. Hoje, a Constituição Federal determina que o voto nas eleições seja secreto e obrigatório para todos os brasileiros entre 18 e 70 anos, sendo facultativo apenas para os analfabetos, pessoas acima de 70 anos e jovens de 16 ou 17 anos. Para a votação, desde 1996 é utilizada a urna eletrônica. Hoje, historiadores e autoridades eleitorais afirmam que o sistema brasileiro é um dos mais avançados do mundo. A Constituição Federal também determina as regras para quem deseja ser candidato a vereador. É preciso ser alfabetizado, ter nacionalidade brasileira, morar na cidade há pelo menos um ano, ser filiado há mais de um ano a um partido político e ter no mínimo 18 anos no dia da eleição. Os primeiros vereadores eleitos em São Sebastião foram Francisco Escobar Ortiz, Francisco Pinheiro e Nuno Cavalheiro, no século XVII. Hoje, o Poder Legislativo sebastianense é representado por 10 vereadores. A cada 2 anos, os vereadores votam para escolher os membros da mesa diretora, composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, que são os responsáveis pela administração da Casa de Leis. Quem deseja ser vereador precisa ter compromisso com a sua cidade e querer, sobretudo, o bem da população. Ao vereador não cabe dar cestas básicas, pagar contas de luz, aluguel ou fazer obras. A função do vereador é fiscalizar como está sendo utilizado o dinheiro que a população da cidade paga com os seus impostos. Se você tem propostas para o seu bairro que possam melhorar a vida de todos, procure o vereador. Ele vai lutar para garantir que você tenha uma vida melhor, com saúde e educação de qualidade, ruas e avenidas sem buracos, implantação do sistema de água e esgoto. A função do vereador é lutar para que todos possam ter a mesma oportunidade de conquistar uma vida melhor.